Ô, velho, hoje eu tô aqui com meu amigo assembleiano, raiz igual eu, Sim. Não, nem tanto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura da religião versus a cultura do reino. Então, desce a vinheta e vamos lá. Vinheta, cara. Isso é muito top. Fala, gente, então, esse é meu amigo Adriel. E aí, gente, meu nome é Adriel. E ele também é um jovem pastor, cara. E a gente tá aqui pra falar um pouco a respeito de como a gente não se perder na nossa vida, como a gente não se perder quando a gente entendeu o real sentido da liberdade que Cristo nos deu. A gente veio de uma cultura, né, mano, que a gente veio um pouco... A gente era muito recluso. E a gente começou a estudar e o que aconteceu com a gente? A gente foi tido como desviado por muitos, né? É verdade, velho. Nossa, é verdade. É complicado. Não, porque é o seguinte, a gente cresceu numa metodologia, numa forma de pregar a palavra, de ensinar e de viver muito focada no exterior, né? Então aquilo que você fala, o que você ouve, o que você assiste, o que você veste, a forma que você se veste, como que você escolhe, tem algumas escolhas pautadas naquilo que te ensinam, não necessariamente aquilo que ensinam é baseado na palavra de Deus. Então a gente meio que cresce nessa bolha, assim, sabe? A gente cresce meio limitado em algumas áreas, né? E a gente aprendeu que Deus, ele fala desse jeito, que é só... A gente colocou Deus numa garrafa, na verdade, Isso é verdade. né? E, cara, é muito louco porque quando a gente pecava, a gente não confessava o nosso pecado porque muitas vezes a gente tinha medo de ser o quê? Isso, cara. De ser exposto ao nosso pecado, Porque essa questão da imagem, ela é muito reforçada, né? Então se você aparentar ser santo, é melhor do que ser santo. Pô, eu fiquei muito... Confesso que vou confessar meus pecados aqui agora, né? Rede mundial. Cara, muitas vezes eu não tomei ceia, porque falava que se eu tivesse pecado naquele dia, eu não podia tomar ceia. Então eu tinha que eu tomava comida, pra dentro pecado. Mas eu tinha que me controlar, velho, o mês inteiro, pra que no começo do próximo mês eu não tivesse pecado. E cara, eu e meu irmão, a gente era os mais carnais lá de casa, porque minha irmã sempre foi do manto, né, meu pai e minha mãe crente, e eu e meu irmão, a gente era meio carnal. E toda vez que o pastor chegava na ceia, primeiro sábado do mês, falava assim: aqueles que pecaram durante o mês, vem aqui na frente, vem aqui na frente pedir perdão aos seus pecados. Aí eu e o Bruno levantava e fazia o quê? Ia lá. Mas cara... Mas só, peraí, quantos membros tinham? Tipo, uns 80. Tá, quantos iam na frente? 15. Ah, para, velho, tá, mano. Quando eu vim pra cá estudar, aqui pra Belo Horizonte, eu sou de Curitiba e o Adriel é de Cerquilho. A gente veio pra cá pra Belo Horizonte estudar e tudo mais. E cara, Deus começou a mudar a nossa cultura. E quando a gente chegou no seminário, o Adriel já era mais desviado, eu ainda era mais tradicionalzão. Tanto que na entrevista do seminário eu fui todo social, calça, sapato apertado e com uma bíblia gigante. Você acha que era desviado? Mano, olha isso aqui, na minha entrevista pastoral, cara, eu chorei falando e não foi forçado, mano, pai, nossa, foi E cara, foi exatamente isso. A gente não se perdeu na nossa liberdade, porque nós entendemos quem realmente era Jesus Cristo na nossa vida, a gente tentou viver uma liberdade saudável. Isso, eu percebo muitas vezes a pessoa que ela é criada de uma forma muito, até, tipo, por exemplo, não precisa ser na igreja, por exemplo, o cara, filho único, tipo, uma pessoa parecida comigo que eu conheço, né, então, eu tô falando de mim, na verdade. É criado muito, tipo, você é boy de prédio, tá ligado? Você é fechado, é tudo controlado, assim. Quando você sai, cara, você fica mais religioso, mais metódico, mais chato, ou você, assim, fica louco mesmo. Você cheira, balada, balalaica, vai, nossa. Cara, a tatuagem na cara. Acho que o maior medo da minha família, não sei, eles podem até brigar comigo depois que assistirem esse vídeo, mas acho que o maior medo da minha família em eu vir morar sozinho em Belo Horizonte era me perder, velho. Eles estavam certos. Mas a gente só uma saída, zoeira, brincadeira. Nossa, mas cara, a gente entendeu o que era real liberdade, né, mano? Eu ainda nesse exemplo, sabe o que eu percebo às vezes? Quando tu vira lata, você já viu ser atropelado, você já viu morto, você vê uma quantidade muito menor do que o poodle, mano. Poodle, se poodle sai de casa, ele morre. Aprenda isso. O grande poodle, às vezes ele não aprendeu a lidar, daí vai pra faculdade, desvia, aí entra, fuma, transa pra cacete. O cara vira o Wesley Safadão. Não agora, né? Porque agora tá crente. Wesley Valadão.
Mas agora o que acontece, mano? O pessoal entra num sistema, não foi preparado pra isso, entendeu? Ficou muito tempo alienado da realidade. Nossa, entendeu? verdade. Poxa, isso mata. Deixa eu te perguntar uma coisa, na moral aqui pra você. O conceito seu sobre pecado mudou? O conceito não, mas eu acho que a forma que a gente olha pra nós, entendendo da depravação humana, que a gente não é apto por nossos méritos, é uma coisa pior. Porque a gente achava que a gente era pecador, agora a gente tem noção de que a gente era morto. Antes fosse pecador, a gente não tinha vontade de nada, se não fosse pela ação do Espírito Santo e por aí vai. O conceito de pecado ainda é o mesmo, sabe? Só que eu comecei a perceber alguma coisa, pode ser, não que porque a gente mudou de uma denominação, a gente saiu de um ciclo religioso, mas às vezes porque a gente amadureceu. Então às vezes o próprio Deus ele nos limita em algumas situações. Por exemplo, eu fiquei muito tempo sem assistir TV, sem assistir filme, nada. Aí eu assisti, me fazia mal. Agora eu não sei se é um ensinamento religioso que eu peguei assim, sabe? Ou se era o próprio Espírito Santo, né? Que hoje tá meio difícil, a gente, né? É tanta coisa emocional que na palavra e por aí vai. Mas eu vejo o conceito agora de maturidade de uma outra forma. A maturidade espiritual não é porque você não peca, é porque você entende que você é pecador e você precisa da graça de Deus, entendeu? Não é por isso que você vai falar, Tomorrowland, não é isso. O meu conceito de pecado também não mudou, mas eu entendi que quanto mais eu aproximo de Deus, e quando eu tenho um relacionamento sincero com Deus, eu falo assim, pô Deus, hoje meu dia foi horrível, velho. Eu acho que quando a gente é sincero com Deus, a nossa visão sobre o pecado, ela muda. Porque quando a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não consegue ter o quê? A gente não consegue ter noção do que é certo e o que é errado. Mas quando nós nos relacionamos profundamente com Deus, entendemos o que realmente Deus quer com a gente, cara, nossa vida muda demais. Muda muito e é uma coisa muito interessante, né? Lá em casa não, na casa dos meus pais, a minha mãe ela tinha um espelho, daqueles que as mulheres usam pra maquiagem, assim, bem bonito. Minha mãe, eu tô tão bom, minha mãe é dessa. Aí o que acontece? Tem uma luz, tipo assim, é uma lente, uma coisa de maquiagem, as mulheres sabem o que eu tô falando, tá? Aí o que acontece? É um espelho que ele aumenta assim pra maquiar, pra tirar cravo, depilar o nariz por dentro, não sei como é que fala. E quando você chega perto daquilo, você acha que sua cara é boa. Mas você chega com uma luz aqui assim, Full HD, mano, você começa a perceber como que a sua cara é cheia de cravo, de pelo no lugar errado, tá ligado? E o relacionamento com Deus é assim, a gente se acha bonito enquanto a gente tá longe. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente conhece da luz dele e mais a luz dele revela a treva que é em nós, cara. Mas é isso, cara. Então a gente tá aqui hoje pra te falar, cara, que não é da igreja que você tá, cara, porque nós amamos a Assembleia de Deus, cara. A gente não tá fazendo nenhuma crítica. Não necessariamente precisa, a denominação mas a gente ama, assim, nós somos assembleianos raiz, cara, e acho que o porquê a gente ser jovem pastor hoje vem muito do que foi colocado na nossa cabeça quando a gente era menor, mais novo, e a escola dominical, a base, a gente não tá criticando, entenda aí galera que assiste da Assembleiana, a gente ama muito vocês. É uma experiência que aconteceu com a gente tá com... Tem gente que é da Assembleia e não passou por isso. Tem gente que é numa igreja muito mais, digamos assim, liberal e totalmente religiosa, cara. Mas deixa eu te falar algo pra você, cara, se você tá vivendo esse seu pecado e você tá com medo de confessar ele, ou se você tá vivendo uma vida religiosa, cara, se liberta disso, cara. Às vezes a gente olha pra Bíblia, a gente vê os fariseus. Advogados. Cara, Deus ele criticava os fariseus não porque eles manjavam das coisas, porque eles eram os caras que mais manjavam das escrituras, eles eram os caras inteligentes, mas Jesus criticava eles, sabe por quê? Por causa da religiosidade deles. Verdade. E a religiosidade afastava do pecado. O que o André a gente quer falar pra vocês aqui, cara, fuja da religiosidade e corra pra Deus. E se inscreve no canal. Gente, esse é o Adriel Grando, entra no canal dele, o canal dele vai estar aqui na descrição. As redes sociais dele, pô, Adriel Grando lá, bonito, mas tem namorada agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar pra nós aqui, nós queremos esclarecer. Pra ele. Pra mim. E entra no canal do Adriel e veja as coisas que ele tá postando lá, beleza? Obrigado. Um beijo pra vocês e até mais, até a próxima. Valeu.